Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre o Lovable. Nesse mercado, de tecnologia, em que as ferramentas estão cada vez mais inovando, evoluindo para criar aplicações com linguagem natural, o Lovable é uma dessas ferramentas que vem, ganhando muito o mercado, se tornando cada vez mais popular. E hoje a gente vai falar, então, sobre essa ferramenta. Comigo está aqui o Ângelo, meu companheiro de bancada. E aí, Ângelo, como que você tá? Olá, pessoal. Só queria falar que eu tô amando o Lovable. Exatamente. E conosco também tá aqui um convidado super especial, que é o Frates, que é embaixador do Lovable no Brasil e é também CEO e fundador da Nastes App, uma startup, e também criador da comunidade IA com Propósito. E aí, Frates, como que você tá? Tudo bem, Fernandinho? Obrigado, Ângelo. Obrigado. Pra mim é um prazer estar aqui, falar do Lovable. É isso. Bora espalhar a palavra do amor aí, do Love. Isso aí. Então, gente, o Lovable, pra quem não conhece, é uma ferramenta aí, uma plataforma sueca, que foi fundada em 2023 e nasceu de uma ideia que é menos de 1% do mundo atualmente sabe programar. E o Lovable se encaixa nesse momento para trazer mais pessoas a se tornarem desenvolvedores de software, a realmente criarem as suas aplicações. É o que o pessoal chama de democratização da tecnologia, Dando oportunidade para quem, igual você falou, 1% da população só, que sabe programar. Então dá oportunidade para os outros 99%, Exatamente. E hoje é uma plataforma, então, que conta aí com 2,3 milhões de usuários ativos e 180 mil usuários pagantes, uma receita recorrente de 75 milhões de dólares e uma empresa realmente que cresceu muito aí nos últimos tempos, Se popularizou pra caramba. A gente cada vez mais tem ouvido falar de Lovable, A gente no Google I.O. mesmo, que foi um episódio que a gente fez recentemente. O Lovable é uma das ferramentas lá que foram citadas, no Google I.O. Então, é uma ferramenta que em fevereiro de 23 recebeu uma rodada de investimento de 15 milhões de dólares e em julho de 25 já, 6 meses depois, está avaliada aí com quase 2 bilhões de dólares, Repete, tá? 2 bilhões. 2 bilhões dólares, de dólares. Uma empresa que cresceu muito nos últimos tempos e que a gente tá vendo, se tornando popular, inclusive no mundo de desenvolvimento, e é sobre ela que a gente vai falar aí hoje. Então, para começar esse papo, Frates, eu queria que você contasse um pouquinho como que o Lovable entrou na sua vida. Como que ele chegou, como que você se tornou embaixador do Lovable, enfim, como ele entrou na sua vida. Vou contar um pouco da jornada aqui. O Lovable apareceu na minha vida da resolução de um problema. Tinha acabado de sair de uma empresa, apresentado uma ideia para um fundo, e o fundo aceitou a ideia e ele falou, beleza, constrói aí, mostra aí o que você tá imaginando, E eu, um empreendedor extremamente generalista, do nada eu tive que virar um gerente de produto e começar a criar um produto do zero, desde pensar todas as funcionalidades, como deixar isso visível para que eu passasse isso pro Product Owner e mandar pros desenvolvedores realmente fazer a parada. E aí eu tava lá no Figma, fazendo gambiarra, pegando template, pegando captura de tela que bota no Figma e os negócios tudo dando errado, O Figma dá pra você fazer bonitinho ali um protótipo, mas eu não sabia nada disso. E aí até que eu recebi a sugestão, nem foi o Lovable de primeiro, Foi o V0 ali da Version. Aí que eu fui introduzido na ideia de Vibe Code, A gente fala de Low Code ou No Code, então tem esse termo também pro Lovable que é Vibe Code, Então você, através de prompts ali, você vai conseguir construir uma landing page, um software, E aí tirei print, das telas do Figma que eu já tinha feito, por sugestão de um amigo, mentor, que chama Renato. Ele falou que dos Vibe Codes, o Lovable era o melhor, e aí eu coloquei lá e aconteceu uma mágica, porque foi de uma coisa estática e feia e gambiarrenta pra algo realmente clicável que as coisas aconteciam. Então, primeiro foi só a tela bonita, falei, tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Falava cria o caminho para missões. E é muito louco, porque o Lovable, ele não é... Você não tem que dar todas as informações pra ele construir, Então, quando eu falava pra ele você criou as abas aqui do aplicativo, missões. E eu falo, cria os caminhos para missões, ele pensa qual que é o contexto do aplicativo, entende uma ideia, ele faz uma pesquisa do que seria legal pra aquilo e ele preenche a partir disso. Pô, foi muito legal, Então foi aquela sensação mesmo de levantar da cadeira, botar a mão na cabeça e falar, gente, que é isso? Não é possível, Então o trabalho que eu ia ter pra ser muito pior, pra entregar em 3 meses, eu consegui fazer em 1 semana. E foi muito legal, que sou investido por um fundo. E aí quando eu mostrei esses protótipos pra eles foram revolucionados pelo Lovable, mas não num contexto pra não coder. Foi exatamente pro time de desenvolvimento. Hoje em dia, no fundo, todo o time de desenvolvimento usa o Lovable, que pra eles foi deixou muito mais ágil o processo ali de prototipação, e de deploy da primeira versão ali das coisas, Então lá a galera, hoje em dia, a previsão da minha plataforma que o fundo tinha era de em outubro tá pronta, então a gente tá em 1º de setembro, vai ter a primeira versão lá pra gente já vender pros pessoais. E na reunião dessa semana, o PO, que é o Felipe, falou muito que isso, cara, foi por causa do Lovable, a gente ganhou uma agilidade absurda. Até então eles usavam uma plataforma
plataforma que chama Pencil, porque no processo de desenvolvimento, geralmente você olha para as funcionalidades, então você desenha feio, para depois vem o UX deixar bonitinho. Então o Lovable faz as coisas já serem funcionais e bonitas logo de cara, sabe? Você elimina ali um tempo e um esforço ali de front-end, principalmente, nesse primeiro momento, para esse contexto, é demais. Economiza meses. Muito legal que a gente fala sobre ferramentas aqui, às vezes a gente fala sobre usar as ferramentas, Copilot, Cursor, etc., como um par no desenvolvimento. O Fratos está falando que o Lovable está trabalhando com ele como um par, mas na parte de produto, de Exatamente. pensar na plataforma, pensar quais funcionalidades seriam legais, qual que é o caminho para missões, igual você estava falando, né? E você não tem background, né? Nem Isso que eu ia técnico, nem de perguntar. design, né? Você pegou para programar, você já tinha uma noção de programação? Você pegou, como é que foi? Do zero? Cara, eu não tinha noção nenhuma. Isso até é uma fase da minha vida agora tá sendo mais pra um lugar lógico e matemático, né? E eu acho que pro empreendedor, assim, e pro empreendedor que eu quero ser, né? Eu quero ser realmente aquela liderança que consegue conversar, entender um pouco de tudo. Não necessariamente eu boto a mão na massa, mas saber conversar com todo mundo. E saber conversar com o pessoal de tecnologia sempre foi um fantasma, assim, né? E, porra, eu sempre tive muita dificuldade, assim, de realmente aprender. É uma língua diferente, né? Uma forma muito diferente ali de fazer. E foi legal que o pouco que eu fui aprendendo de programação, não foi tipo, pô, deixa eu sentar aqui pra aprender programação. Foi o Lovable, quando você manda o prompt lá, ele vai codando na sua frente. Aí eu comecei a acompanhar, assim, entender as paradas das chaves. Aí começou uma sessão nova, aí vai fazendo, aí depois ele começa uma outra sessão, aí eu fui entendendo os títulos lá e tal. Aí aprendendo sobre o Lovable, eu vi que tinha integração do GitHub. Aí eu fiz assim, integração, e o GitHub fala quais são as linguagens que estão sendo usadas ali e tal. Então foi esse contato que eu tive. Aí depois, pra usar bem o Lovable, eu fui entendendo um pouco mais sobre integrações. Aí fui estudar sobre N8N. Aí o N8N também me ajudou a entender o que é JSON, né? Qual que é a linguagem ali pra você fazer as coisas acontecerem e tal. Cara, você programou um negócio sem saber o que é JSON. É muito legal isso. Eu acho que é justamente esse princípio aí do Lovable, né? Essa missão aí do Lovable, sendo a gente vendo na prática mesmo, né? Que é isso, de tornar qualquer pessoa desenvolvedora, né? Isso eu achei muito legal. Mas como que você se tornou embaixador da Lovable também? Acho que uma coisa que eu sou, assim, é cara de pau. Então, como eu gosto muito dos projetos que eu faço, assim, pra mim é muito fácil falar deles, assim. Eu não me sinto... Acho que tem aquela face, né, do vendedor chato, né, que é só te vender uma coisa. E tem a palavra de quem realmente acredita numa coisa e tá te falando ali porque é legal de verdade, assim, né? Então, tive essa experiência com o Lovable. Isso me fez imergir, assim. Eu entrei num estado obsessivo, assim. Eu perdi o sono. Eu sonhava com o Lovable. Eu te entendo. Eu também entro nesses estágios de vez em quando eu vejo alguma coisa muito doida, assim, relacionada com IA. Assim, então eu sonhava mexendo no Lovable e acordava 3 horas da manhã com o olho esbugalhado, assim. Eu falei, velho, tem que fazer alguma coisa, tem que tirar essas coisas da minha cabeça, assim. Só um parênteses muito, realmente, assim, é porque eu acho que essas ferramentas, elas vão nos levando pra esse lugar mesmo, assim. Tava lendo sobre até já falei, eu acho isso aqui no Entre Chaves, né? Sobre quando a gente produz um software, né? Falando sobre com os desenvolvedores, a gente quer esse estado, né? A gente busca esse estado de na hora que ele funciona, a gente fala assim, cara, muito foda. A dopamina que veio porque o negócio funcionou, ela é muito foda. E quando a gente começa a usar essas ferramentas de IA, a gente começa a provar essas dopaminas muito mais rápido. Muito mais rápido, é. Então a gente começa a ficar meio viciado. Tipo, realmente, assim, a querer produzir. É muito doido isso. A querer, tipo assim, eu tenho hora que eu tô lá em casa, eu fico assim, cara, eu tô perdendo tempo, eu podia estar desenvolvendo lá no Cursor, ou enfim, lá no Lovable, podia estar fazendo alguma coisa. E eu tô aqui. Eu acho que a gente fica meio viciado mesmo em produzir. É muito doido isso. Nesses meus primeiros meses de Lovable, assim, eu inclusive perdi a mão financeiramente, assim, porque eu comprando crédito, assim. Acho que num mês foi, tipo, o plano mais básico é $25, era $20, né? Agora aumentou, mas era $20 pra 100 créditos. Teve um mês que eu contratei 800 créditos. Eu fiquei, tipo assim, eu tenho que vomitar isso, velho. Tipo assim, não tem como eu segurar a onda aqui, né? O Lovable tem as paradas dos créditos gratuitos, assim. Porra, não dava, velho. Cara, eu posso aqui, tô com uma empresa, é estudo, né? Eu fiquei pensando, pô, se eu pagasse um curso, assim, ia ser meio caro, mas isso aqui dá mais barato que um curso, eu vou aprender na prática, assim. Não, querendo ou não, aprender na prática também pelo menos pra mim, né? É mais efetivo do que você ficar ouvindo 1 milhão de horas de alguém falando, né? Tipo assim, eu aprendendo sobre isso, cara, eu vou colher lá na frente. Eu não tenho dúvida que eu vou colher lá na frente. E foi legal que, beleza, eu gastei tudo que eu podia com a Nashes, né? Fiz o aplicativo do gestor, fiz o aplicativo do aluno e tava com aquela fome. Aí uma coisa que me ajudou muito no Lovable, me ajuda muito em A, é que eu gosto muito de escrever, tem muito tempo, assim. Quando eu larguei a faculdade e fui realmente tentar entender qual que era o meu caminho, eu comecei, com 19 anos, assim, a escrever pra mim. Então eu odiava ler e odiava escrever na escola. Mas eu comecei a ler e estudar o que eu gostava, assim, né? Então é muito legal que hoje eu tenho vários cadernos, assim, que acompanham minha jornada até hoje. Então, o ter paciência pra escrever e saber estruturar bem um texto me dá uma vantagem cabulosa na IA. Porque é até interessante, né? Tem gente que fala que a IA te vai te deixar mais burro, assim, né? Tem essa vibe. Mas pra mim, se você
vai usar bem a IA é o contrário. Porque a IA, pra você usar bem ela, você tem que ter empatia com ela. Como que a IA pensa? Qual que é o jeito mais estruturado de eu comunicar com ela, né? Então, se eu quero que ela faça alguma coisa, qual que é a estrutura que eu tenho que mandar pra ela? E se ela erra, qual que é o feedback que eu tenho que mandar? Então, no final das contas, o meu conhecimento de prompt engineer, seja pro GPT ou pro Lovable, no final das contas, tá me desenvolvendo como humano. Porque quando eu for liderar uma pessoa, se eu tiver um prompt de deixar claro qual que é a tarefa que eu quero e qual que é o prazo e o que eu espero e quais são as regras. A engenharia de prompt ajudando a comunicação humana Exato. também, né? Com certeza. Mas faz sentido pra você ser mais específico, explicar o contexto. Toda LLM precisa de contexto. E quantas vezes a gente tá conversando um com o outro, a gente acha que o outro tem um contexto e não tem. Faz total sentido isso. Estava numa reunião hoje falando justamente sobre isso, assim, sobre os princípios que regem o desenvolvimento de software. E no final das contas, eles continuam valendo. Porque a LLM, no final das contas, ela também segue aqueles mesmos princípios de desenvolvimento de software, de engenharia de software, para que ela faça um bom trabalho. Ela não tá subvertendo totalmente os princípios, ela tá subvertendo como. O como ela subverte completamente, mas ela não subverte o princípio, ou seja, né, que é o princípio da comunicação, de eu saber exatamente explicar o que eu quero, da forma que eu quero, ser o mais assertivo possível, dar os detalhes corretos, não dar tanto contexto, porque se você der muito contexto, ela pode se confundir. É exatamente assim. Aí, para ela executar bem, ela precisa planejar primeiro e pode saber que os modelos que pensam, né, os thinking, por exemplo, eles são melhores que os outros, porque justamente eles conseguem se planejar. Eles conseguem quebrar em problemas menores. Então, assim, todos os princípios são respeitados quando a gente fala de LLMs também. Isso é muito legal, isso que você tá falando, que é justamente isso. Como se a gente estivesse realmente treinando uma pessoa, né? Só que a gente tá dando um contexto muito bom, e esse é o nosso papel pra LLM, né? É uma coisa que eu adoro, assim, no GPT, quando você vai usar os modelos O3, ele tem o seu raciocínio ali que você pode falar. Eu adoro observar. Tipo, olha, me dê um prompt, deixa eu entender como que ele tá construindo. Tem uma ferramenta que eu usei muito do Gemini, assim, que é o Deep Research. Cara, é muito doido ver, você fala, eu usei até um dos posts que mais explodiu no LinkedIn, assim, foi ajudando um amigo, ele mexe com eventos e queria contato de produtores de evento. Aí eu fiz, né, um promptzinho organizadinho, tipo assim, ó, busca o nome, busca o telefone, dessa tal região, tenta buscar as redes sociais, organiza tudo certinho. E aí você vai ver na linha de raciocínio lá, aí vê quais sites que a IA buscou. Aí depois ela fala, nesse site aqui eu tive dificuldade, então vamos dar uma estratégia pra procurar mais nesse. Cara, é genial, assim. Então, é legal esses modelos de pensamento, porque ele realmente pode estar te ensinando a como pensar mesmo, né? De qualquer linha de raciocínio que você tem que ter pra resolução de problemas. Você comentou aí da sua startup, você falou que você fez uma parte do sistema, do aplicativo, pro gestor e pro aluno, e foi tudo construído com Lovable, né? Foi tudo com o Lovable. Queria aproveitar para você contar um pouco da sua startup e falar o que você fez ali de gestor de aluno, qual que foi a dificuldade, foi você sozinho, você conseguiu contratar algumas pessoas para te ajudar, qual que foi a estratégia que você usou? Cara, foi tudo sozinho, assim, isso que é muito legal, né? E aí, é bom deixar claro, assim, que eu construo no Lovable, o Lovable tá até uma opção lá de chat, então isso é muito legal nessa opção do Lovable, né? Então não é só você mandar o prompt, ele vai lá e faz. Também consegue conversar com ele ali. Eu precisava, por exemplo, mudar, nem foi pra Anashes, assim, né? Vou sair um pouco do assunto, depois eu volto pra minha startup. Mas eu tava criando a CIA, que era uma comunidade de IA, que foi o projeto que eu apresentei na escola do Sebrae, assim, que conectou com o Conecta Jovem. E aí eu tinha criado um aplicativo de comunidade. Aí já tinha pensado na gamificação, aí pensei do símbolo ser um polvinho, fiz no chat GPT lá as imagens do polvinho saindo do ovo, o polvo bebê, até o polvo cabuloso lá que brilha com um óculos robô e tal. E aí eu queria simular a comunidade ali. Então, era vazia, não tinha nada ali de interação. Aí eu fiz um prompt usando esse chat, assim, falei, você é um roteirista especialista em criar diálogos fictícios dentro de comunidades de IA. Eu quero que você crie aqui conversas fictícias e dê nome próprio para as pessoas, uma imagem, tom de voz e façam criar discussões interessantes que aconteceriam num grupo aqui, sempre fazendo de maneira respeitosa e tal. É absurdo o que foi criado. E não foi tipo, ele criou 3, ele criou tipo assim, 14 exemplos de conversa, cada conversa tendo assim 8 replies e tipo conectando, né? Tipo, a Amanda fez o comentário falando de uma coisa e aí o José comentou, aí veio o Lucas e discordou do José. Tipo assim, com um prompt ele criou toda essa linha de raciocínio. Esse foi um outro momento que eu botei a mão na cabeça assim, falei, gente, que é isso? Imagina sem a IA, quanto tempo levaria e qual seria o custo de um profissional para criar um roteiro de diálogos fictícios dentro do contexto de IA? E foi justamente esse trabalho seu com a comunidade que te conectou, né? Só antes da gente ir pra Anashes mesmo, foi esse trabalho, né, seu da comunidade que te conectou com a Lovable mesmo e te tornou embaixador, né? Exatamente. Então eu tinha criado essa ideia da comunidade de IA, fui apresentar isso pra escola do Sebrae, que é a escola que eu estudei no ensino médio, que eu acho que o pensamento empreendedor não era uma coisa pra ser da escola do Sebrae, acho que devia ser uma coisa pra todo mundo, assim, né? O pensamento empreendedor não é ser empresário, é você olhar pro mundo como, tipo, um agente. O mundo, ele existe, eu interpreto ele e eu quero melhorar ele, né? É sempre esse pensamento empreendedor
empreendedor de ir além daquilo que estão falando pra você. E aí, é isso, criei um projeto, fui ver, vamos ver se dá. Primeiro, fui pedir pra gráfica de um amigo meu também, criei no GPT também uns lambi-lambi com QR Code, saí espalhando pelo bairro, nas portas das escolas, assim, lá, levando pra LP que eu tinha construído no Lovable. Eu fui falar isso do curso lá pro pessoal, e aí lá eles comentaram, olha, daqui 1 ou 2 semanas vai ter o Conecta Weekend, que é tipo uma versão do Startup Weekend. Quem tá organizando é o Conecta Jovem, e eles são ex-alunos que dentro do Sebrae criaram um programa complementar aqui pros alunos, então tem workshops, palestras, visitas técnicas nas empresas. E é isso, acabou que esse projeto que eu criei no Lovable, ele nunca aconteceu, mas eu conectei com esse pessoal, tive uma conversa com o Alexandre, que é o fundador do Conecta Jovem. Ele me chamou pra ser mentor dentro do Conecta Weekend, participei, e aí no mês seguinte, foi julho, né, a gente teve o Conecta Builder IA, focado em IA, aí tava eu e o João Pedro também, que é ex-aluno do Sebrae lá, a gente deu uma palestra sobre IA, e depois eles tiveram 2 horas pra ter, dentro de um case lá da pizzaria do Seu Zé, eles construírem uma LP, um atendente, um jeito de pedir um pedido, um vídeo institucional pra falar sobre a pizzaria do Seu Zé e a revolução dele, assim, e foi absurdo o que eles fizeram em 2 horas, assim. E todos adolescentes. Todos adolescentes, 2 sem horas. nenhum contato também com programação, né? Tinha lá 14, 15, 16. Tinha uma menina lá, aquela do Conecta Jovem, que ela nem é do Sebrae. O Sebrae é só ensino médio, né? Ela tá no 9º ano. Ela quer entrar no Sebrae, ela tava no Conecta Weekend e também tava de novo nesse Conecta Builder AI. E eles criaram tudo que você falou, a landing page, o agente, tudo, em 2 horas. Em Com 2 o Lovable. horas, com o Lovable. E integraram, aí tinha um menino lá que sabia N8N, integrou. Aí tem uma galera que fez pro atendente, conectou com o ChatGPT e tinha feito um ChatGPT lá. Teve uma menina que foi muito legal. A maioria das pessoas não conhece o Eleven Labs, que é de voz, assim. Eu tinha testado já fazer um agente de atendimento lá. E aí tinha uma menina que ela queria muito fazer isso, ela ficou muito no meu pé e pedindo e tal. E aí, sim, é muito legal que eles têm uma empolgação, como se estivesse valendo $1 milhão, assim. E ganhava uns troféuzinhos, assim, de participação. Mas ela queria muito, sabe? Ela falou, Fratos, me ajuda. E eu sempre tentando um lugar de, tipo assim, direcionar e não fazer por ela, sabe? E aí foi muito legal que eles apresentaram, ela ficou super orgulhosa que deu certo, né? Os jurados ficaram impressionados, assim. Pô, mas eu acho que isso é tão legal, porque eu lembro que quando eu vi a primeira vez o Hello World sendo feito na programação, já era um negócio muito legal, muito incrível. Eu que Foi que fiz linguagem, isso. seu primeiro Hello World, Fernandinha? Foi em C++, se eu não me engano. Meu foi em Pascal. E eu lembro da sensação, assim, de falar, nossa, fui eu mesmo que fiz isso aqui, eu programei esse negócio. E agora eu penso nessa sensação que esses adolescentes estão tendo. Que é um negócio muito mais legal que eles estão criando, Eu tô né? criando um aplicativo que poderia, sei lá, ser o aplicativo do Seu Zé, realmente da pizzaria do meu pai, da loja da minha mãe. O que mais que poderia ser, né? E eu sei realmente criar uma aplicação real. Isso é muito doido, é muito legal. Eu realmente tenho a visão, assim, que a adolescência é a fase da vida mais subaproveitada pela sociedade. A gente acha que é só estudar e eles têm fome de criar, eles já têm São capacidade muito intensos, de criar. né? São muito intensos, eles têm muita vontade. Né? Igual eu fiz um workshop agora no Hacktown, dentro da trilha de educação, então tinha gente mais velha lá também e tal. Mas é diferente, né? A gente de 30 mais, assim, muitas vezes, pô, já trabalhou tem tempo, já tá meio cansado, já tem uma rotina de trabalho, que horas que eu vou fazer isso e tal. E os moleques assim, ó, amei, automação no N8N, sabe? Ele dá esses cliques pra ele de propósito, sabe? De, cara, isso aqui é genial e eu quero mexer nisso. E aí, esse evento que me fez criar um post no LinkedIn sobre o que aconteceu, coloquei lá os links de tudo que eles tinham criado, dei o contexto, expliquei tudo. Foi legal que pra esse evento, pros 2 eventos, não só com o mentor de IA, mas eu tinha criado um mentor IA no Lovable pra eles usarem durante o evento, tanto no Conecta Weekend quanto no Conecta Builder IA. Então, eu usei de interface o Lovable, fiz um agente conversacional, deixando claro qual que é a personalidade dele, o evento lá, pelo Eleven Labs, e também criei um no N8N, né, que ele pensa pelo GPT, ele anota todas as interações pela uma planilha no Notion, e você consegue conversar por texto e vai registrando todas as interações e ao mesmo tempo dando uma resposta, ajudando eles a construírem, assim. É muito legal, assim, que acho que é bom falar do Lovable, ele em si já é muito legal, mas até tem uma palestra, assim, dando spoiler que eu construí, que eu dei, que eu falo da IA pra quê? E aí tem um slide meu que eu falo assim, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, 4 é cabuloso e 5 é o Megazord. Nesse sentido é tipo, o Lovable já é massa, mas você integra com o Eleven Labs, você mistura no 8N, você pega o GPT, você integra com o Supabase, cara, aí você tem um Megazord. Tem treta que o Lovable resolve, mas igual os Power Rangers lá, tem uma hora que a treta é cabulosa, é só juntando 5 ali que você realmente tem uma coisa incrível. E aí foi esse post, cara de pau. É bom dar ênfase aqui, eu como empreendedor, assim, quando eu gosto de uma marca, eu vou saber quem que tá por trás disso. Então quando eu conheci o Lovable, fui ver a entrevista do Anton, que é o CEO, e foi muito engraçado, assim, quando eu comecei a ver ele, tinha poucas entrevistas, e aí eu fui ver quem que tava por trás, fui vendo as pessoas entrando, aí comecei a seguir o Tiger, que era dev. O cara que eu mais me conectei lá é o Mindaugas, que é de Growth. Comecei a curtir as paradas que ele tava fazendo lá. Então, quando eu publiquei isso... Aí você publicou lá o projetinho do Sebrae, que você falou, que a galera Sebrae, fez em
2 horas. Da pizzaria do seu Zé, e marquei o pessoal do Lovable. Pessoal, vocês têm que ver isso aqui que a galera tá fazendo, assim. Foi bem no que eles se propõem mesmo a fazer, né? Que é tornar a galera, qualquer pessoa desenvolvedora, tornou adolescentes desenvolvedores, né? Isso é muito legal mesmo. E eles já estavam postando, assim, na Suécia mesmo, professores usando isso pra criança de 9 anos, 10 anos. Eu criei junto com minha sobrinha de 11 anos, ela ama cubo mágico. E eu falei pra ela assim, vamos criar um site sobre cubo mágico? Aí eu fui no Lovable, só fiz um prompt assim, olha, cria um site sobre cubo mágico, coloque curiosidades, coisas interessantes, assim, pra conscientizar as pessoas sobre cubo mágico. Aí criou uma landing page falando, tipo, curiosidades, assim. E é muito doido isso do Lovable, né? Ele pesquisa as coisas, eu não dei pra ele. Aí foi lá que eu descobri que o recorde de montagem de um cubo mágico é de 0,1 segundo, que alguém criou um robô pra resolver o cubo mágico. Mas na sua startup também, que você agora utiliza bastante o Lovable, que tipo de produto que vocês criam lá? Legal. A Nashes, ela tem um intuito ali de curar a escola. Acho que é realmente uma ferramenta de cura, assim. Então, pra mim, é o grande erro da escola. A gente pode questionar aqui sobre conteúdo, se tem que ser em 4 salas, se tem que ser em 50 minutos, assim. Mas pra mim, o que mais faz a escola ser tão desengajadora é a desconexão entre as pessoas, assim, tá? O aluno versus o professor versus o gestor, o pai desinteressado ali. Então, eu comecei a estudar game design pra entender. E, né, eu fui, né, uma criança dos anos 90 ali, peguei muito jogo, inclusive até dar ênfase aqui, né? Eu nunca fiz um curso de inglês. Eu aprendi inglês porque eu peguei a fase da internet pirata, né? Meu irmão mais velho era, não sei se a galera vai conhecer, do CP Turbo. Inclusive, a gente deu o mole que a gente conheceu de Bitcoin ali, lá no comecinho ali, valendo nada, e a gente, nossa, que legal esse do Bitcoin. Legal. Deixa pra lá, né? O grande salto que eu tive de linguagem em inglês foi com GTA San Andreas. Mas era esse lugar de, tipo, cara, eu tô imerso nesse mundo e eu quero vivenciar isso. Não é tipo, pô, deixa eu sentar aqui pra jogar GTA e aprender inglês. A Nashes, ela é criada pra... Até é importante falar o porquê do nome Nashes, né? Então tem um livro que eu tava lendo que chama Realidade em Jogo, do Jenny McGonigal, que é uma game designer que ela propõe como que a ideia de game design a gente pode trazer pra vida e melhorar nossas vidas, né? Então, o termo Nashes é um termo que os game designers usam dentro dessas experiências, porque o jogo ele sempre tá olhando pra recompensa intrínseca, né? O jogo ele não te paga ali muitas vezes, né? Você gasta pra jogar aquele jogo. Então, o que ele tá te dando de recompensa ali é sobre sentimento. E aí, um das recompensas que eles têm lá, na verdade a pronúncia certa é Naches, porque é do idioma Yiddish, que é falado pelos judeus, que significa o orgulho que eu sinto quando um mentorado meu obtém sucesso. Então esse é o significado por trás da Nashes, né? Eu quero que, através de uma ferramenta que ajuda a escola, o que ela propõe pro aluno mais interessante, a grande revolução da Nashes é, acabou o sistema punitivo. Não tem como você motivar uma pessoa pela punição só, né? Então, em vez de você falar, pô, veio sem uniforme, tá sendo punido, pô, você veio de uniforme, parabéns. Você entregou o trabalho? Parabéns. Você veio no evento? Que massa. Você indicou um aluno? Legal. E aí você consegue tanto fazer as dores do gestor, assim, que geralmente é engajamento em evento. E é legal pensar que a Nashes não é só escola-aluno, né? A Nashes também ela vai ser em cadeia, assim. Então, ao mesmo tempo que o gestor cria as missões ali, o professor cria as missões e o aluno é o jogador, o gestor também cria um jogo pro professor. O professor também tem as expectativas sobre ele. Também tem que entregar as coisas no relatório. Também, se ele chega no horário, se ele não falta, ele vai ser bonificado por isso. E é legal que você pode ir para as recompensas, assim, não só, ganhar uma bala, ganhar um gift card. Então, o professor pode ganhar um dia de folga. E aí você explode, assim, né? Então, fazer parceria com comércios locais. Então, falar, pô, tô querendo dar um presente aqui, um jantar pros meus professores. Então, compro lá, eu faço ele conhecer seu restaurante, fica mais barato pra mim, eu incentivo a economia local, que às vezes é um pai de aluno. Aí o pai de aluno também fica mais satisfeito dentro da gamificação. O aluno também, ele pode ter coisas para benefício próprio, mas ele também consegue, por exemplo, ter uma recompensa lá que é 15 minutos a mais de recreio pra turma. Então ele pode usar as coins dele pra conseguir um benefício pra turma, né? Então tudo é desenhado ali pra conectar as pessoas, né? Por isso que eu acho que é legal criar um grupo de IA com propósito, assim, porque eu acho que a maioria das pessoas, né, quando você vai ver conteúdos assim, é IA, tipo, demitir todo o meu time de SDR, olha como eu tô ganhando muita grana com IA, sabe? E quem que tá falando, tipo assim, usar IA pra gente ser mais humano? Pra gente talvez, olha, agora, antes eu trabalhava 14 horas pra entregar X, agora eu trabalho 6 pra entregar 3X, então eu tenho tempo pra tempo de qualidade com meu filho, ir na academia, fazer o exercício. Então se eu trabalho 6 horas aqui no meu trabalho, 2 horas eu vou fazer voluntariado. Tem uma causa aqui que eu gosto muito, trabalho com toda outra área, então vou gastar um tempo assim. Então acho que é muito importante trazer esse olhar da ferramenta pra outro lugar. Ela é poderosa, a IA é poderosa. A gente tá vendo o IA como uma arma de guerra, assim, é realmente uma corrida entre os governos pra quem que vai conseguir a AGI lá, que é a inteligência artificial mais inteligente que todo mundo, pra usar como guerra, mas ao mesmo tempo é uma arma poderosa ali pro bem, né? E eu acho que essa obsessão que eu tive pelo Lovable, até a gente tem que questionar, né? Lovable. Por que chama Lovable, né? Tem um conceito lá do MVP, produto mínimo viável, e eles sempre tiveram a ideia do mínimo produto amável, né? Minimum Lovable Product. Então, quando eles quiseram usar o Lovable, eles pensaram nesse sentimento da pessoa de tipo assim, pô, isso aqui não é só legal, isso aqui é muito massa, né? Então, você realmente criar experiências ali usando IA
criar pra sair do MVP e falar, pô, agora que eu já consigo fazer uma coisa que vai brilhar os olhos das pessoas. Entendi. Mas a aplicação da sua empresa, então, é essa, para gerir essas recompensas, essa gamificação dentro das escolas, por exemplo. Em vários lugares, assim. O Lovo me ajudou a deixar os aplicativos prontos e funcionais, deixar certos os caminhos. Então, quando eu vou lá criar uma missão, tem o botão criar missão. Aí tem todos os campos. Aí dá pra você criar a missão digitando, ou dá pra você, através de um prompt, quero criar uma missão Dia dos Pais. E a partir disso, ela já preenche todos os campos ali necessários. E o Lovable que vai nessa onda de criatividade, igual você falou, 15 minutos a mais aqui, um jantar ali. Eu achei criativo isso aí. O Lovable ajuda nisso também. O Lovable ajuda muito nisso também. Se eu peço lá a ideia de missões, ele vai lá e cria. Ideia de recompensa, ele vai lá e cria. Ideia de badges, né? Então, a gente também vai ter meio insígnias, assim, né? A partir de marcos ali que você tem. Então, a Lovable, ele pensa, ele ajuda nisso tudo, assim. Então, é isso. A IA ajuda a criar a Nashes. A IA ajuda os desenvolvedores a criar a Nashes lá através, né, da prototipação mais rápida ali das features que estão fazendo. Dentro da Nashes tem IA para criação de missões ou de quizzes. Quando você cria uma missão também, tem a opção de ela ter validação. Então, o aluno meio que, por exemplo, você tirou 10 na prova, você ganha tantos coins. E aí ele tira uma foto da prova dele, e a IA consegue ler o nome dele, ver quanto que ele tirou. E quando for aparecer pro gestor, ela já vai estar curada. Tipo assim, baseado na descrição dessa missão e da foto enviada por esse aluno, eu acho que ele tá certo. Ah, não, ele mandou uma foto aqui do pé dele. E ela fala, ele mandou uma foto do pé, isso aqui não tem nada a ver com a missão. E além disso, um desafio que a gente tá tentando trazer com a IA também, que aí é o próximo passo, como a gente quer criar um jogo, toda a experiência de jogo quando você tá jogando, parece que tem uma hora que o jogo viu que você travou e meio que brilha, tipo assim, ande pra cá, aparece uma dicasinha assim, né? Então, a gente vai ter, tipo, uma IA como se fosse uma alma do jogo, que a partir de todas as interações ali, de todas as missões que os alunos engajaram, das coisas que estão sendo criadas, de quem tá entrando mais e quem tá entrando menos, ele vai dando sugestões ali pro gestor de próximo passo que você tem que fazer e tanto pro jogador. Então, ele consegue meio que ser uma alma do jogo. Tipo, você tá jogando? Beleza, manda bala, esse aqui tá mandando bem. E aí, se a pessoa trava, ele começa, tipo assim, pô, o que você acha de você fazer isso? Então, é uma IA que sabe pra onde o jogo tem que ir, conhece o contexto daquela escola, e ela dá esse lugar sugestivo, igual o GPT faz, né? O GPT, você pediu uma coisa pra ele e falou, tá, eu vou fazer isso, ou isso, ou isso, ou isso. Conta comigo que eu vou fazer isso acontecer. Eu tenho muitas dúvidas ainda, mas a primeira delas é como que foi pra vocês disponibilizarem isso em produção, né? Porque eu acho que um dos grandes desafios quando a gente fala sobre criação de aplicações com linguagem natural e tudo mais, é a parte de disponibilizar isso para ser utilizado na vida real. Porque uma coisa é eu desenvolver ali, né, tá local, fazendo, na minha máquina funciona e tal. Mas e aí? Como que pra vocês foi isso? Essa parte de disponibilizar mesmo essa aplicação que foi feita no Lovable para o usuário final? Não, o Lovable, ele hospeda lá o site, né? Então você clica lá, Publish, ele cria uma URL e você compartilha aquela URL. Ele já tem um ecossistema pré-definido dele ali. Já tá, ele tá hospedado lá. Tem como escolher, você comentou aí de uma integração do Lovable com o GitHub. Tem jeito de escolher, por exemplo, se eu quiser hospedar o código em outro lugar, alguma coisa assim? Você consegue, tanto que a gente teve, quando eu criei a Nashes, eu criei na minha conta, e aí a galera do fundo queria meio que aproveitar o código que eu tinha criado para desenvolver em outro ambiente. E aí o que eu fiz? Eu fiz a integração com o GitHub, a GitHub lá colocou o código todo ali, eu baixei e mandei pra ele, aí ele, só no Lovable, ele criou qualquer coisa, escreveu assim, farofa, aí ele criou um projeto, ele integrou com o GitHub, apagou tudo que tinha criado no projeto, colou o arquivo que eu mandei pra ele e pronto, a Nashes estava lá no projeto dele. Então, com código, né, tem gente que usa GitHub, mas dá pra você fazer com back-end e até banco de dados, o Supabase ou o Cursor também, dá pra você integrar direto o Cursor com o Lovable ali, e aí é muito louco, porque como é integrado, se por exemplo, acabou meus créditos do Lovable, mas eu manjo de programação, eu consigo pegar meu código do GitHub, entender qual é a linguagem lá que tá compatível com o Lovable, né, tem que ser uma linguagem que o Lovable entende, você consegue alterar sem gastar crédito. Se você alterar direto no código do GitHub, ele automaticamente já tá aparecendo ali no Lovable, e aí você é um hack assim. Então, por isso que é legal, o Lovable é muito bom pra quem não sabe codar, mas ele é melhor ainda pra quem sabe. E é aí que eu queria chegar mesmo, né, assim, porque, claro, você deu todo esse seu depoimento, né, que eu acho que é muito inspirador pras pessoas que não conhecem programação. Poxa, você conseguiu fazer um tanto de coisa, inspirar um tanto de pessoas a conhecer e, enfim, criar sua primeira aplicação com o Lovable, né? Só que você também mencionou que no seu, né, na sua startup também tem desenvolvedores que usam e que, enfim, utilizam para prototipação mais rápida e tudo mais, aproveitam aquele código. E aí a minha dúvida é justamente essa: aonde o Lovable se posiciona? Porque quando eu ouço, né, essa missão que ele fala que é, eu quero transformar 99% das pessoas que não são programadoras do mundo em programadores. Eu penso que é um produto criado muito mais para essa galera que não programa do que para os desenvolvedores de fato. Só que ao mesmo tempo tem todas essas coisas que você acabou de comentar. Então, assim, como que você vê, assim, o Lovable se posicionando como realmente uma ferramenta que é melhor
para pessoas que não programam, ou também eles estão mordendo essa fatia aí dos programadores, dos desenvolvedores para também Eles utilizar? estão demais, assim. Até se seguir, né, o Anton, né, que é CEO do Lovable, ele é muito presente lá no LinkedIn. Você vê que no primeiro, ele tava falando até um case de sucesso muito grande aqui do Brasil, que é a Q Concursos, que é o Caio Moretti, que ele conseguiu fazer uma segunda versão do negócio de concurso dele lá. Conseguiu aplicar um back-end, colocar com o Stripe, e o cara vendeu, tipo, 2 milhões, assim, num projeto que ele criou em um dia, sabe? É importante isso. O Lovable, talvez por uma coisa extremamente escalável, ele não tenha capacidade técnica, assim, mas coisas mais simples, assim, você já consegue fazer realmente um software. Se quiser fazer uma plataforma de cursos hoje em dia, que tem a lógica lá de pagamento, de cadastro de usuário, você cria tudo no Lovable. Você consegue criar isso. E aí, para desenvolvedores, assim, o que eu vi lá no fundo de aceleração, assim, no projeto, é exatamente que dentro do processo ali de você, que sempre tem esses lugares, assim, quem imagina a coisa e o desenvolvedor. E até então, se você tinha só uma tela e não tinha a lógica de como isso acontecia, era muito mais difícil. Então, como o Lovable, ele coda, e você pode falar, olha, eu quero que você faça essa aplicação em React, eu quero que você faça isso dentro de linguagem de front-end. Não vou arriscar aqui falar, porque eu não sou especialista. Então, você consegue direcionar ele para fazer do jeito que você quer e já ter coisas de segurança e já integrar, assim. Então, foi muito legal que lá no Hacktown, quando eu dei uma palestra, claro que tinha as pessoas, ele tinha um professor universitário, que ele não sabia nada de IA, ele ficou tempo assim, tipo assim, você mandou um prompt, e aí você não falou isso pra ele, e ele criou. Tava a Nazaré na cabeça dele, assim, né? Mas ao mesmo tempo, chegou um cara lá e falou, cara, eu sou de BH também, a minha empresa é de fazer software, e eu não tinha entendido até agora qual que era o potencial do Lovable pra agilizar, e agora pra mim tá claro, isso aqui vai agilizar muito meu processo de desenvolvimento, de deploy, ter uma coisa funcional, validar o produto pra depois você ir pra um lugar mais cabuloso, né? Então, muitas vezes, assim, quando eu saí da empresa que eu trabalhava, a Gamific, e fui entender o mercado de gamificação, assim, corporativa, eu conheci uma outra empresa, assim, que eu fui conhecer o produto dela, foi aquele cara de tecnologia que falou, essa é a tecnologia que eu tenho que fazer. O cara foi todo cabeçudo lá, ficou codando. Hoje em dia é uma plataforma extremamente complexa, que não foi validada com o usuário pra ver se ela realmente funciona. Então, isso pro desenvolvimento é muito bom, que você consegue economizar tempo, recurso, pra você realmente validar um software e falar, pô, deu certo, temos que escalar, garantir o máximo de segurança e que vai aguentar. Beleza, vamos passar pra outro ambiente aqui, sair do Lovable. Então, você já consegue testar. É isso que eu queria perguntar, porque testar rápido é a base do agilismo, né? A gente fala muito disso aqui, né? Mas então você tá falando que a gente consegue testar coisas rápidas, validar rápido, mas realmente existe um momento que talvez a gente tenha que sair do Lovable e extrapolar e ter o conhecimento de arquitetura, de programação, de segurança, de nuvem, de DevOps, de tudo isso, extrapolar um pouco mais pra gente conseguir algo mais escalável, produtizar, enfim, e disponibilizar nossos produtos, né? Chega um momento que precisa. Atualmente precisa. Isso é claro, assim. O Lovable, ele consegue validar muito, mas chega uma hora que arregou ali, você vai realmente precisar de alguém que sabe pra aquela parada ficar realmente do jeito que tem que ser, né? Inclusive, uma crítica que a galera tem ao Lovable, é porque o Lovable, ele tem um plano gratuito, mas todo plano, quando você cria no plano gratuito, lá você tem 5 créditos grátis, ele fica aberto. E muitas pessoas lá vão fazer integração, bota uma API lá, consegue ver o código ali, ele tá todo exposto, assim. Então, principalmente segurança, ela é muito importante. Então, é legal que o Lovable, ele dá essa oportunidade pra quem não era de tecnologia validar as coisas, dá essa possibilidade também pra, né, quem trabalha com softwares, fazer um mínimo produto amável e validar isso com o cliente, pra depois falar, pô, deu certo, agora a gente tem que garantir o máximo. Então, o Lovable ainda não substitui, e pra mim um grande valor é isso. O dev que entendeu o valor do Lovable, ele vai conseguir agilizar e melhorar o trabalho dele pra realmente validar aquilo que ele tá construindo. Eu fico pensando justamente, né, porque aqui, por exemplo, na DTI, uma coisa que a gente tem explorado muito é o Figma Make, por exemplo, né, que é dentro do Figma, é o designer, por exemplo, ele consegue agora também criar, ele é bem, eu acho até que ele foi, sei nem se eu posso falar isso, que ele foi inspirado no Lovable, eu realmente não sei, mas enfim, eu acho que ele vai num caminho semelhante do Lovable, né, que com linguagem natural eu consigo também, ele gera uma aplicação em React, com TypeScript, não sei o que, um tanto de coisa ali, e o desenvolvedor também consegue pegar esse código, já integrar no seu ambiente, ou pegar esse Figma gerado e integrar no seu ambiente, e com isso codificar com o cursor, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente tem utilizado bastante, só que eu acho que é muito legal do Lovable, que eu acho que é diferente até o público, é porque para essa integração funcionar muito
bem, eu preciso de um designer, tipo assim, alguém que minimamente conhece ali do Figma, consegue ter uma navegabilidade. O Figma não é tão intuitivo, concordo, né? Então, assim, preciso de ter alguém ali que tem um conhecimento do Figma e na hora do código ali eu vou ter que ter alguém que conhece de código para utilizar o cursor ou, enfim, ou qualquer outra ferramenta agêntica de código, né? Mas eu ainda por mais que eu acelerei muito este processo, e esse processo tende a ser um pouco mais parecido com o que a gente fazia antigamente, né? Tá mais na zona de conforto, mas ele ainda depende de profissionais específicos, né? E quando a gente vai pro Lovable, vai pra esse lugar das pessoas que realmente, assim, qualquer pessoa mesmo pode fazer. Então eu não preciso do designer de ter um acesso no Figma, eu não preciso ter um dev que vai ter o cursor. Talvez essa experiência Figma com o cursor, ela pode até ser mais escalável, às vezes, no futuro. Para aplicações corporativas, pode até ser que em algum momento, igual vocês comentaram antes, o caminho seja esse, mas parece que o Lovable destrava muito o início ali para qualquer pessoa que pode ter respostas, né, sobre o seu produto muito mais rápido. Eu fico até pensando que talvez o Lovable, às vezes nem, claro que pode ser a intenção em algum momento competir, mas talvez a principal dele nem é ir por esse caminho, sabe? Nem é competir com esse produto. Não é esse público que ele quer pegar. Ele talvez queira pegar muito mais o início mesmo, igual vocês estão falando, né? Com outros até perfis. O que eles se vendem é, tipo assim, ser o full stack engineer. O lugar deles ali é querer realmente conseguir construir softwares só através da linguagem de texto. Aí tem a diferença, né? De, tipo, realmente ele democratiza você ter um primeiro resultado, mas quem entende vai conseguir realmente ter um refino ali muito mais. Então, quem escreve de forma simples vai ter a coisa mais simples. Quem tem um olhar de UX vai conseguir construir prompts pra levar, porque o Lovable tem isso, né? Muitas vezes, se você é genérico, ele vai dar um design genérico, então tem até essa carinha de, tipo, pô, isso aí fez no Lovable, né? Fiquei pensando nisso, que vai começar a ter isso, né? Igual o travessão lá, que, tá vendo? Esse texto foi escrito por IA, daqui a pouco vai ter isso. Não, esse design aí foi feito no Lovable, foi feito por IA, né? Tem gente que consegue, tipo assim, se você vê, pô, isso aqui tá muito cara do Lovable, e eu sei os elementos, e é doido também, você pode saber disso, ou você pode chegar lá no chat do Lovable e falar, haja como um especialista em UX e UI, eu quero que você dê sugestões, quero que você seja extremamente criativo e inovador. Então até lá no meu site, no fratos.com, tem uma parte lá que eu boto meus projetos, assim, todos os projetos que eu fiz ali eu fiz sozinho. Então tem por exemplo, a CIA, que foi essa comunidade de IA que eu tinha feito, que foi apresentar na escola do Sebrae, acabou que ela nem foi pra frente, você vê que a estética dela é toda de pixel, assim, ela tem uma estética totalmente diferente, ela tem um fundo, assim, meio que todo diferentão, mas é isso, eu junto com a IA eu fui construindo essa estética pra que, tipo, a Nashes é de um jeito, teve uma ideia também que eu tive quando eu tava doidão, né, de Lovable lá, super aficionado, eu sempre fui muito emocionado com dinheiro, assim, né, e falei, cara, eu tô precisando de um consultor financeiro aqui, e aí, no lugar das finanças, a gente geralmente acha que tem um caminho certo, né, pô, começa a investir com 18 anos, invista em ações, tem uma carteira diversa e tal, não sei o que, aí eu falei, cara, pra mim não seria isso, né, como minha trajetória ali no começo dos 20 anos foi vivenciar, ele tinha que me falar, tipo assim, Frates, em vez de ir nesse lugar, fica nesse, em vez de se hospedar nesse hostel aqui, tem esse aqui, né, em vez de ir pra esse lugar que é mais caro, fica nesse, né, aí eu criei, até nos meus projetos, assim, uma IA que ela tem personalidades, e dentro da vivência financeira, ela é gamificada, então você, por exemplo, lá vai ter a Fernanda, aí a Fernanda, ela vai ter um olhar pra finanças mais do emocional, então ela vai entender primeiro, vai te dar exercícios de escrita e vai conhecer a sua história pra entender qual foi o exemplo que você teve dos seus pais sobre finanças pra saber por que você é tão impulsiva nesse lugar. Aí vai ter o Marcos lá que vai ser, cara, economiza o máximo, economiza e investe e trabalha e fica quieto aqui sem firula. Aí vai ter o Davi, que é um cara da economia criativa, tipo assim, cara, faz um freela, entrega panfleto, trabalha no barzinho no fim de semana. Também vomitei essa ideia, assim, né? Criei lá eu falei, pô, eu nem consigo botar isso pra frente, assim, mas foi muito legal que eu tenho uma landing page ali que eu podia caçar investidor. Falar, olha aqui, quero fazer isso aqui, o que você acha, né? Integrar em um produto de finanças qualquer. E é extremamente inovador, né? E usa esse IA pro lugar da personalização e também uma experiência gamificada também, né? Então, tipo assim, o Davi, dentro do perfil dele lá de economia criativa, ele vai ter uma trajetória ali que ele quer que você tenha, ele vai ter as missões, assim, até os elementos que eu trago da Nashes, assim, eu coloco dentro desse aplicativo, porque no final das contas, eu realmente acho que o game design, ele serve pra nossa vida, assim, né? Tipo, vocês com vocês mesmos, vocês nunca vão olhar pra vida de vocês e falar, nossa, lá no futuro, vou morar na rua, vou morrer cedo, né? A gente sempre olha um jogo ali que você vai estar de crescimento contínuo, né? No seu relacionamento também, você vai sempre pensar, é um jogo ali, né? Tem os papéis, cada um tem suas regras ali, seja com o seu filho, enfim. No final das contas, eu vejo que a gente tá jogando um jogo e tem vários minigames, assim, que a educação é um minigame, a relação com nós é um minigame, a empresa é um jogo também, né? Queria te fazer uma pergunta, assim, que talvez seja um pouco filosófica. Com essa democratização toda de tecnologia, e especialmente aqui estamos falando do Lovable, assim, você já falou que o Lovable pode atuar como um parceiro de produto, te dar ideias,
do que você vai fazer ali. Um baita parceiro de desenvolvimento, faz MVP, faz tudo. A gente já falou que pode ser usado por pessoas de desenvolvimento e por pessoas de não desenvolvimento. Enfim, dado esse contexto que a gente tá vivendo aqui agora em 2025, né? E dado o seu contexto também, você tem um baita background legal aí de startup, de intercâmbio, sabe? Muita vivência e tal. O que você acha que foram as características suas ou que são as características mais importantes também para outras pessoas para poder conseguir usar uma ferramenta dessa e fazer um produto de sucesso, sabe? O que você acha que foi o diferencial? Cara, eu conheço bem pessoas, ou sei lá, conheço bem de prompt, uma coisa mais técnica, não sei. Quais são as habilidades que a gente deveria trabalhar para lidar bem com esse mundo que a gente tá vivendo agora? Pra mim foi escrita. A escrita, cara, que legal. Porque o hábito que eu já tinha criado de escrever pra ser claro comigo mesmo, me ajuda a ter essa abertura, assim, né? Então, por exemplo, lá no evento que eu fiz lá do Conecta Builder AI, eu dei a palestra lá pros meninos e tem uma coisa que faltou que eu só vi depois, assim. Ele falou, Frates, eu conversei aqui com o GPT e tal, e ele me respondeu, olha aqui. Aí ele ficou rolando, assim, a resposta gigante do GPT lá, falando um tanto de coisa. Aí ele olhou pra mim e falou, eu não entendi nada. E aí é muito louco que no ambiente que a gente tem, geralmente na escola e no trabalho, são de relações de poder pouco abertas, assim. O legal é que a escrita, pra mim, eu posso me trucar. Eu tenho escritas pra mim que eu falo, eu me xingo. Eu falo, eu não acredito que você fez isso, assim, que cagada, né, e tal. E aí eu falei pra ele assim, cara, fala pro GPT, eu não entendi nada. Fala assim, eu não sei nada, você tem que me dar uma resposta de alguém que tá começando agora. Então, pra mim, se você... E aí é legal, no Lovable e todas as IAs, assim, o hábito da escrita e do autoconhecimento, nessa jornada que eu fiz antes, me ajudou muito. Uma coisa que eu achei muito interessante que você falou aí da escrita, né, que a gente até já falou do princípio de saber se comunicar, o quanto é importante com as LLMs. Eu tava vendo uma publicação no LinkedIn de um cara que trabalha no Google e ele falou um negócio assim, estamos movendo de uma mentalidade que é de writing first, como se fosse assim, que eu escrevo tudo que eu preciso fazer. Então, tipo assim, pegando no seu exemplo aí do Lovable, né, que hoje você vai lá, escreve um negócio, mas você não dá o detalhe de tudo, né? Você não fala como que a missão é feita, como que ele vai clicar no botão. Então, assim, a gente tá movendo dessa cultura de writing first, que eu preciso realmente ter tudo muito bem escrito pra eu saber como que o meu software funciona, pra uma cultura de building first, que é tipo assim, um momento que eu construo primeiro. Eu não escrevo tudo, eu construo. E isso que eu acho que o Lovable se encaixa 100% nisso, que é esse negócio, tipo assim, que eu tô construindo primeiro mesmo, eu tô te mostrando um negócio funcional, eu não especifiquei tudo isso aqui, né, eu não escrevi tudo pra isso aqui acontecer, mas eu escrevi o suficiente e o necessário. E isso aqui aconteceu, e eu tô te mostrando um negócio que eu construí, diferente de uma escrita. E eu acho que isso é muito legal, porque aí essa habilidade de escrita que você tá falando que é muito importante, em vez de eu ter, poxa, eu tinha uma habilidade de escrita aqui, aí eu ia lá e detalhava o negócio no último detalhe. Cara, agora eu tenho uma habilidade de escrita que eu consigo pegar essa habilidade que eu tinha antes e focar nisso aqui, como a gente tava falando no início, né? Escrever as coisas certas, dar o detalhe suficiente, não dar contexto demais, mas dar o contexto suficiente e falar de um jeito muito claro para que aquela aplicação seja construída. Então, eu acho que é legal a gente pensar nisso, esse paradigma de que a gente realmente tá mudando do writing first pro building first. Que o building era muito caro, né? É, o building é caro, era caro. caríssimo. Então, assim, exatamente. Então, pra eu mostrar pra alguém, assim, o que eu tô entendendo, eu tinha que escrever, eu tinha que refinar, porque era o jeito de eu mostrar assim, cara, eu tô entendendo o que você tá falando. É isso mesmo, né? Fazer um MVP demoraria meses, ele fez ali uma semana. Exatamente. Então, assim, aí o building ia lá demorar vários meses. E agora em vez de eu ficar assim, cara, é isso aqui mesmo que você tá querendo? Não. É tipo assim, cara, eu já construí. Não, e a coisa assim, eu falo que é semanas porque até refinar, assim, mas a questão foi em horas. O que eu ia fazer em meses, eu fiz em horas, e aí depois eu fui refinando, vendo onde estava bug e tal, mas foi uma tarde ali que as coisas aconteceram, assim. E é legal também que, por exemplo, se você tem uma ideia de software e você já desenhou uma coisa bem escrita, né, mas é isso, é o suficiente para ter uma boa coisa, né? Tem um conceito da filosofia, que foi até o Renato também que me apresentou, que chama a lâmina de Ockham, que ele fala que o pensamento simples, ele é mais difícil que o complexo. Então, toda camada de complexidade, depois você vai passando a lâmina e vai vendo ali o que realmente é essencial, assim. Então, no Lovable, hoje em dia, se você tiver uma ideia já de tipo de software, entender já qualquer linguagem, já entender que vai integrar com o Supabase, já planejar como que vai ser as planilhas lá, é
um prompt que você faz e ele já faz tudo ali que você tem que fazer. Então, ao mesmo tempo, você não tem ideia e quer fazer, ele faz, mas se você já pensou o mínimo possível para aquilo ser viável, você coloca lá e pronto também, né? você faz em horas tá pronto aquilo ali. Sendo embaixador do Lovo, uma coisa que tá aparecendo pra mim, é mais de deixar que, cara, eu tô extremamente disponível, assim, né? Pra mim, educação, eu tenho muito um caso aqui de startup aqui de BH que chama Web Aula, não sei se você conheceram, que foi vendido pro Educação. Então a estratégia da Web Aula foi, os sócios eram programadores e davam aula presenciais, veio a internet e eles criaram vários cursos gratuitos, assim, e realmente educaram as pessoas pra fazer isso. Então um dos projetos que eu tenho, assim, é tipo, ajudar as pessoas a fazer o Lovable. Uma das coisas que eu quero fazer no Lovable 100% é uma comunidade que chama IA Aberta, que eu vou fazer cursos ensinando IA de forma geral, pra como o professor consegue usar, como o gestor consegue usar, como o professor consegue usar. Acho que embaixadores do Lovable, assim, em Belo Horizonte, acho que só tem eu e o Pedro também, que tá junto comigo no Conecta Jovem. Então, cara, se a gente quiser fazer um evento do Lovable em BH, a gente consegue fazer. E a gente conseguir que tenha prêmios especiais do Lovable, que a gente consiga fazer camisas pra dar pra galera. Então existe essa ponte, assim, essa vontade deles aqui de fazer crescer, né? A maioria da galera tá em São Paulo, vai ter semana que vem um evento em Campinas. Mas é isso, acho que BH já tem case suficientes de empresas de tecnologia, assim, pra gente fortalecer. E é engraçado, assim, que dentro da comunidade da IA com Propósito, a gente já tá pensando em expandir pra ser consultoria e tal. Os meus 2 sócios são de São Paulo, né? Eles amam Minas, assim, então incentivar, trazer a galera aqui pra BH, trazer as empresas pra hospedar em BH, pensando nesse lifestyle, né? Então acho que é trazer esse lugar de IA e tecnologia pra ser aliada da qualidade de vida. Muito legal isso. Até no seu LinkedIn tava olhando aqui, né? Você falou que, como embaixador da Lovable, seu papel é justamente mostrar na prática aí, né? Como usar a plataforma, facilitar a vida. Mas principalmente a ideia é ajudar mais gente a economizar tempo, tirar ideias do papel e usar a IA como aliada de verdade, né? Mesmo sem ser técnico. Achei bem legal, assim, isso que você falou no seu LinkedIn. Acho que o propósito, eu gostei muito dessa conversa, assim. O propósito que você trouxe, a sua história, o jeito, né? Como o Lovable entrou na sua vida, como, né, você se tornou afissurado com isso e esses problemas que você tá resolvendo. Então, assim, achei tudo muito inspirador aqui nessa conversa. Foi tudo natural, assim, o Lovable foi te conquistando, né? Exatamente. Achei tudo muito inspirador, gostei muito. E a gente vai deixar na descrição do episódio todos os links, né, do seu site, seus exemplos, que eu acho que também é bem legal da galera ver. Os exemplos que você já fez com o Lovable, coisas legais que você já fez, da sua startup, seu LinkedIn, enfim, tudo, né, pra galera te conhecer mais e conhecer, né, o seu papel aí como embaixador do Lovable. Conhecer mais o Lovable e o Frates. E o Frates, exatamente. E, cara, o LinkedIn pra mim é a melhor rede social, assim, pra você desenvolver e conectar pessoas, né? Você vai no Instagram ali, tem várias coisas, as pessoas têm 100 mil seguidores. E é isso, o CEO do Lovable, uma vez ele posta uma coisa lá que tem 20 curtidas. Se você é um cara que comenta ali dos 3, você tá sendo visto ali, você tá sendo lembrado, né? O LinkedIn, eu só tô conectado com o Lovable porque eu tô usando muito bem o LinkedIn. Mas é isso, é se fazer presente, assim, ser interessante. Muito legal. Cara, então é isso. Muito obrigado, Frates. Eu acho que foi igual a Fernandinha falou, né? Foi um papo muito saudável aqui, muito legal, muito inspirador. Eu que agradeço pelo convite aqui. Pra mim, acho que talvez podem contar comigo se quiserem trazer pra falar isso com o pessoal, a gente pensar workshops pro pessoal, assim, pra mim é um prazer imenso. Aguardem. Quem sabe? Quem sabe aí. É isso então, né, gente? Então, valeu, até a próxima. Valeu então, pessoal. Tchau, até tchau. mais.